Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto bem relevante e importante que deve ser refletido pelas igrejas, pelas famílias pastorais também. Nós vamos conversar hoje sobre o relacionamento entre igreja e família pastoral. Como esse relacionamento deve ser biblicamente, certo? Para essa conversa eu convidei o irmão Elias. O irmão Elias é filho do pastor Zezinho, grande amigo nosso. O pastor Zezinho, ele atua em uma cidade próxima à cidade de Fortaleza, ali no Ceará, chamada Caucaia, e está no ministério há bastante tempo. E o irmão Elias vai nos abençoar hoje, conversando comigo sobre este assunto, como deve ser o relacionamento entre família pastoral numa perspectiva bíblica, tá ok? Então, não se esqueça de ativar as notificações, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece esse vídeo. É um assunto de suma importância para as nossas igrejas hoje. Ok? Então, após a vinheta, eu e o irmão Elias vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Até daqui a pouco. Elias, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast, o podcast do Tchê. É uma alegria ter você aqui para conversar sobre esse assunto que, vamos dizer assim, é importante para uma reflexão, tanto para a igreja, como também para as famílias pastorais, de como deve ser o relacionamento entre as duas. A igreja, como o corpo de Cristo como um todo, para o relacionamento com a família que está ali, que Deus colocou para liderar, principalmente o pastor em si, mas a família como um todo do pastor. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que esse assunto seja abençoador, seja um tempo que vamos conversar, vamos falar um pouco sobre os mitos, sobre como deve ser esse tipo de relacionamento, biblicamente, que é o mais importante, e que as pessoas que estão nos assistindo possam ser abençoadas por esse tempo. Então, seja muito bem-vindo e Deus nos abençoe. Obrigado, sou Leandro. Me apresentando aqui, me chamo Elias, né? Sou descendente do pastor Zezinho, me apresentando aqui. Sou o filho mais velho dele e desde já fico lisonjeado, honrado mesmo pelo convite, e que espero que, além das opiniões que aqui serão dadas, né, quanto ao tema, que realmente possam ser ouvidas e recebidas pelos telespectadores de uma forma que venha a acrescentar, né, e não para que venha escandalizar, né, na realidade. Amém. Amém. Elias, fala um pouco para nós o que tu faz, o que você trabalha hoje, como é que você tem servido na igreja, como é que você tem auxiliado o corpo de Cristo. Fale um pouco para nós o que você tem feito e como você tem servido na igreja. Pronto. Por ser, digamos, da família descendente do pastor, né, geralmente do pastor mestre das igrejas, meu pai que passou 12 anos na igreja de Canindé e já está com mais de 10 anos agora na igreja de Caucaia, geralmente, não por ser filho, mas por buscar realmente servir a Deus de certa forma, eu sempre estive atuando mais próximo no ensinamento lá em Canindé. Cheguei a ser professor da EBD aqui, e quando eu saí de lá, de Canindé, eu já estava na música, eu tocava violão, né, lá na igreja. Quando eu vim para cá, para Caucaia, aqui já tinha um excelente tocador de violão, que era o pastor Chico Pompeu,
Então, eu não me atrevi a, a me escalar, não, para tocar violão. Então, depois do pastor Chico Pompeu ter saído para assumir um outro serviço, um outro ministério, então que eu comecei a tocar violão, e está com uns dois anos que eu somente acompanho, não estou mais dentro dos afazeres ou ajudando realmente na igreja como gostaria, não. Atualmente, né, eu tenho a minha família, sou casado, tenho uma filha e sou servidor público federal. Então tenho as minhas obrigações e acaba que tendo que me dedicar da maior parte a esse serviço, né? Não que falte desejo de estar servindo da igreja, não é bem isso, mas tem outros meios, né? Tem outras atividades que acabam impedindo da gente se preparar, da minha pessoa se preparar melhor para poder servir a ele. E como a gente sabe, não é nada legal a gente fazer um serviço ou algo, né, para oferecer a Deus, principalmente dentro de um ministério. Eu não, na minha visão, eu não acho conveniente uma pessoa se preparar pouco para poder servir, principalmente na área musical. Eu geralmente bato muito nessa tecla que no nosso meio existem igrejas que, graças a Deus, não é prioridade, valorizam o Ministério da Música. Então, tem igrejas no nosso meio que tem profissionais da música mesmo atuando dentro desse ministério, que se preparam. Existem aquele treinamento para quando chegar no dia de ministrar o louvor, não ter uma pessoa cantando num tom e o músico tocando em outro tom, e acaba que deixando a desejar, né? Eu sempre falo o seguinte: pessoas do mundo, bandas de nome, as bandas seculares, se preparam, às vezes treinam durante um mês, dia e noite, por horas, para se apresentar e engrandecer o Deus deste século. E porque nós cristãos temos que somente chegar no dia, o violonista vai lá, toca, o tecladista vai lá e toca, e o irmão vai lá e canta, né? Creio que parte de um princípio que, tipo, as pessoas estão adorando o Deus deste século mais bem preparados do que os irmãos que realmente deveriam se preparar para glorificar a Deus de certa forma, bem mais, digamos, se preparar melhor, né? Fazer o melhor, né? Se preparar semanalmente, estar com aquele preparo de fato para louvar a Deus. Isso. A parte de um princípio que geralmente tem os críticos, né, quanto a esse tema, a doutrina da música, muitos dizem, não, mas é porque geralmente o irmão que vai ministrar o louvor não tem o tempo suficiente para poder treinar, e outros, não, mas o ministério de louvor, a música em si não é para ser priorizado, o que deve ser priorizado é a pregação da palavra, tudo isso aí entra dentro desses fatores, né? Mas, tipo, se é para fazer, que seja bem feito, né? Obviamente. Da mesma forma como o pastor se prepara semanalmente para pregar, eu acredito e concordo contigo que todos os ministérios, tanto da música, o Ministério de Pregação, o Ministério de Ensino EBD, EBF, seja lá os ministérios que compõem a igreja, os líderes, aqueles que estão ali na frente ensinando, fazendo as coisas, dirigindo o culto, eles precisam se preparar, precisam ter um preparo para dirigir as coisas, para que aquele que está sendo ensinado consiga, de alguma maneira, aprender e absorver o máximo que pode da palavra de Deus, para que pratique. E é dessa forma que deve ser. E como filho de pastor que já serviu na música, como tu disseste, e agora fora da casa do teu pai, mas ainda na igreja, vamos pensar um pouco e começar a nossa conversa. Sim. Só um detalhe, não só na música, mas também eu já passei um tempo fazendo explanação de versículos, pregações,
Já frequentei o CEMOB, né, durante muito tempo, que é o Seminário Móvel Bíblico, né? Não cheguei a me formar, porque até 2010, se não me falha a memória, foi o ano em que foi encerrado o instituto, que começou lá em Santa Quitéria, né? Na verdade, começou em Sobral, depois foi para Santa Quitéria e depois terminou em Canindé, o seminário. Então, assim, foi durante muito tempo. Então, assim, passei um tempo lá e acaba que o desejo, o que a gente aprende, a gente tem desejo de pôr em prática, né? Estando um pouco lá de hermenêutica, homilética, então aplicado a isso. Então, durante um tempo eu também servi aqui na igreja, na explanação de versículo e nas de mensagens também, pregações. Nossa. Filho de pastor, me diga uma coisa, vamos pensar no nosso assunto um pouco, o relacionamento de igreja e pastor. Tu achas que é um assunto importante de ser conversado, de ser refletido? Tu acha que é um assunto que as pessoas pouco tocam nele? E tu achas que deveria ser trazido uma perspectiva bíblica de como deve ser esse relacionamento entre igreja e família pastoral, filhos de pastores, esposa de pastor, até o próprio pastor? O que tu acha da importância de conversarmos sobre esse assunto? Pronto. Dentro desse tema, eu penso de duas formas. Uma crítica, né? Uma sendo realista e outra bíblica, claro, evidentemente, né? Biblicamente, não venho especificamente dentro desse tema, mas trazendo para o lado digamos, da família do pastor, nós vamos lembrar logo aqui de uma pessoa que ela merece tanto o reconhecimento quanto o pastor, que é a esposa do pastor, certo? Você me pergunta assim, mas não tem nada a ver com o nosso tema. Na verdade, quando nós falamos de família do pastor, nós temos que lembrar que a família do pastor envolve ele, a esposa e os filhos. Então, lembrando que o papel da esposa em si não é o papel do pastor, né? Dentro dessa forma. Geralmente, muitas pessoas dentro da igreja têm uma visão da mulher do pastor como se fosse o espelho do pastor. Exemplo, o que o pastor fizer, a mulher tem que fazer. A pastora. Certo? Seria o feminino de pastor, a pastora, né? Claro, evidentemente. Então, assim, muitas pessoas da igreja já têm essa visão. Não, ela é a mulher do pastor, então ela tem que ministrar as senhoras, ela tem que ser responsável pelo grupo de senhoras, pregações, ela que tem que fazer, ela que tem que ensinar. Não é bem por aí, certo? Na verdade, biblicamente, se formos levar, ver o que a Bíblia diz, me lembro daquela passagem lá em Tito, capítulo 2, se não me falha, o versículo 3 a 5, né, que diz que as mulheres mais velhas, por exemplo, elas têm que ser boa dona de casa, não ser pessoas que não sejam apegadas a muito vinho e não sejam pessoas, de certa forma, traduzindo aqui para o nosso contexto, fofoqueira, né? Entre si, né? Trazendo para um termo mais atual. Então, assim, a mulher, ela, além de ser liderada pelo esposo, ela tem o papel de estar ao lado, digamos, de sustentar, né? Ela fica aqui, o pastor sendo líder e a mulher sempre ao lado aqui, de certa forma, com esses exemplos. A mulher do pastor, ela só tem essa função aqui, não é de pregar, de assumir essas atividades extras, né? Eu vejo a mulher do pastor como esse princípio. E levando para esse contexto, quero só chegar no assunto que muitas pessoas de dentro da igreja veem. Não, a mulher do pastor tem que fazer as pregações, e quando ela não faz isso, ela acaba que sendo, digamos,
reconhecida como uma mulher, às vezes, que não está nem aí para o ministério. E, às vezes, não só impacta na família e diretamente na pessoa do pastor, como também pode trazer sérios prejuízos, né? Eu digo em termos psicológicos mesmo, para a esposa do pastor, né? E às vezes vem aquela pressão a mais para cima do pastor. Ah, por que a sua esposa não está tão ativa assim quanto o senhor e tal? De certa forma, né? E outra, né? Biblicamente falando, às vezes é a sobrecarga que vem, que são dadas ao pastor. Existem hoje igrejas que têm, em média, 3, 4 pastores. Um é responsável, é o líder, outro é responsável pela família, outro é responsável pela música, e por aí vai. Outras não têm, às vezes, condições de manter 2 ou 3 pastores, né, focados somente para a igreja, claro, evidentemente, e acaba que tendo somente um pastor. E o pastor, muitas vezes, é sobrecarregado com estudo da palavra, 3 sermões, às vezes 4 sermões durante a semana, visita aos irmãos, nós temos atendimento psicológico, aqueles irmãos que estão passando por problemas que ligam, às vezes, 9 horas da noite, 10 horas da noite, às vezes meia-noite, e pergunta, pastor, o senhor estava dormindo? O pastor, não, estava só esperando sua ligação, irmão. Basicamente nesse estilo. Então, assim, às vezes vem uma sobrecarga em que o pastor ele é mais pastor do que o líder do lar, certo? Não estou dizendo que ele tem que deixar de mão o ministério, se ele foi chamado, não estou dizendo que ele tem que dar menos valor, menos importância ao ministério e dar mais valor à família. Não, estou dizendo que nesse meio termo ele acaba focando tanto no ministério ou sendo sobrecarregado devido ao relacionamento ou à sobrecarga que a igreja mesmo impõe, os membros da igreja impõem, que acaba distanciando o pastor do seu papel de líder do lar, né? E deixando e sobrecarregando mais ainda a pessoa da esposa do pastor, entendeu? Que muitas vezes, por não ter essa atenção, né? Essa atenção do seu pastor e do seu marido, às vezes desencadeia em problemas no relacionamento mesmo do pastor ou problemas psicológicos, certo? Eu conheço pastores que já tiveram ou têm esposas que passam por problemas psicológicos. Não estou dizendo que são esses os fatos, né? Estou dizendo que tem isso. E, às vezes, o pastor não dá ainda uma atenção necessária para a esposa, passando por isso, porque tem o seu ministério, né? Então, assim, o relacionamento que eu penso hoje entre a família pastoral e a igreja, de forma crítica, o pastor, ele tem seus afazeres, sim, mas ele não deveria ser sobrecarregado a tal ponto, certo? Eu creio que tudo tem que haver um equilíbrio, um limite. Creio que eu cheguei a ouvir a seguinte palavra de um membro uma vez de uma igreja. Não vou dizer de qual igreja, que é para não deixar os Para irmãos preservar. aí. Mas foi o seguinte, pois bem, o pastor ele estava sendo sugerido um determinado salário para ele. Então, o salário em si seria 2 salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 2.024, né? O salário agora está 1.112, se não me falha a memória. Então, seria R$ 2.224. Então, ele já recebia R$ 2.000, o aumento seria de R$ 224. E a fala do pastor é o seguinte, olha, eu não vejo que o pastor trabalhe
ou se fadigue para não poder arrumar um trabalho extra para se manter. Não, mas é porque R$ 2.000 realmente, hoje, dentro do nosso país, R$ 2.000 para uma pessoa, para um pastor que, digamos, tenha acima de 3 filhos, R$ 2.000 já dá passar um aperto, né? Então, assim, a pessoa diz o seguinte: eu não vejo que o pastor trabalhe, ou seja, ou então que, digamos, se preparar, estudar para poder fazer um sermão, ou às vezes 3, 4 sermões dentro de uma semana, ou visitar, ou estar visitando os membros de uma igreja. Se a pessoa não enxergar isso como um trabalho, por mais que seja, digamos, um chamado, mas se os membros da igreja não reconhecer isso como um trabalho e ainda menosprezar, dizer que isso não é cansativo, já se imagina uma visão de uma igreja que realmente necessita, né, de, digamos, tirar o tapa-olho, né? Na verdade, nada mais do que está sendo uma desvalorização do trabalho pastoral, né? Não estou dizendo que pastor ele não pode ter outro trabalho, coisa assim. Mas, inclusive, eu acho até que eu já comentei uma vez com Vossa Senhoria, quando chegou aqui a vir acho que no ano passado, finalzinho do ano passado, eu até questionei. Eu não sou contra um pastor ter outro trabalho, mas é perceptível que quando um pastor ele tem que se dedicar para sustentar a família com um trabalho alheio ao pastorado, deixa a desejar no se esmerar para fazer uma boa, digamos, pregação em si. É um estudo. Logo, é o seguinte: se eu tenho que me esforçar para trabalhar, para levar o sustento para dentro de casa, logo, se eu ainda tenho que fazer sermões, estudar para isso, e eu tenho me dedicado basicamente de 8 a 10 horas para poder levar o sustento para casa, então eu vou me dedicar menos para isso. Então, consequentemente, as pregações em si, não estou desmerecendo quem faz isso, mas partir do pressuposto que se eu estudo pouco, então eu vou oferecer o quê? Pouco, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que uma pessoa não tem a capacidade, uma pessoa que estuda 2 horas por dia, ou estuda somente meia hora, 1 hora por dia para poder fazer um sermão, não tem a mesma capacidade de um outro. Não, mas geralmente o se esmerar, o buscar, estudar, aprofundar, para realmente fazer um sermão bem pensado e bíblico, né? Olhando mesmo a exegese, a hermenêutica e por aí vai, se você for fazer isso em meia hora, rapaz, tem que dar os méritos, né? Claro, evidentemente. Então, assim, não, partindo desse princípio, né, eu vejo que é o seguinte: a família do pastor, a família pastoral em si, ela, de certa forma, é afetada por conta desses pensamentos que tem dentro das igrejas, certo? Então, assim, quando ele pensou dessa forma, quando eu vi o pensamento desta pessoa, desse irmão, pensando e dizendo o seguinte: não, eu não vejo que o pastor tenha se esforçado ou se canse o bastante para não exercer uma outra atividade, para ganhar o seu salário e mesmo assim ainda se dedicar, ou das duas uma, ou a pessoa não entende realmente o que é o ministério pastoral, ou acha que em si a igreja em si é como se fosse uma mera empresa. Porque se fôssemos avaliar da seguinte forma, que a igreja seria uma mera empresa, então o pastor ele trabalharia por um salário fixo, digamos, 2 salários mínimos, trabalharia 8 horas corrida. Aí, digamos, de 8 às 4, o pastor, durante o dia, ele vai atender irmãos. Uma família está passando por problemas familiares, ele vai atender ali, ou ele vai receber essa pessoa dentro da igreja. Vamos colocar nessa carga horária, de 8 horas por dia. Então, de 8 até as 12, ele está ali.
Então, recebendo telefonema, recebendo irmãos para poder resolver problemas particulares. Aí, na parte da tarde, ele vai estudar para fazer o sermão. Digamos que ele estude somente 2 horas por dia para poder fazer o sermão, 2 horas por dia, de segunda a quarta, que na quarta tem um sermão. Então, ele estudou 2 horas por dia na segunda, na terça e na quarta, 6 horas para poder fazer um sermão. Ok, beleza. E nas outras 2 horas de cada dia, ele esteve fazendo uma visita, ou então, dentro dessas 2 horas, vamos colocar a hora que ele esteve pregando, porque aí, no caso, contaria como hora útil de trabalho. Né? Ele estaria explanando o que ele vem estudando. Então, assim, se fôssemos atentar para isso, o irmão que está precisando de ajuda, que liga às vezes 8 horas da noite, 9 horas da noite, às vezes meia-noite, o pastor ia dizer assim, não, irmão, deixa para ligar amanhã a partir de 8 horas, que a partir de amanhã eu estou trabalhando. Agora, eu estou no meu horário de descanso, horário aqui com a minha família, então amanhã você me ligue. Uhum. Aí, às vezes, o irmão está passando por problemas psicológicos, às vezes está encaminhando para aquela depressão, que hoje é um tema que, infelizmente, ela tem crescido bastante, né, no mundo, no meio evangélico, inclusive pastores, por questões de sobrecargas, né, da demanda de trabalho, e muitas vezes não tem. Às vezes está passando por esse problema, liga para o pastor, e o pastor, não, pastor, eu estou passando por um problema, estou sentindo aqui um aperto no coração, desejo de fazer isso aqui. Aí o pastor diz, não, irmão, não deixa para passar por esse problema só amanhã, 8 horas, porque 8 horas eu estou no meu horário de descanso. Então, você vê, assim, que há uma discrepância de pensamento, certo? Então, assim, não sei se você lembra, mas no ano atrasado, nós já estamos com mais ou menos uns 3 anos, em que, em um curto período, quatro pastores cometeram suicídio. Uhum. Não sei se você lembra. Muitos deles, inclusive um pastor deixou uma mensagem, né, naquele período, era exatamente falando que o pastor, ele trabalha, de certa forma, funciona como um psicólogo, né? O pastor em si, ele tem que cuidar do rebanho, beleza. Aí aquela ovelhazinha que está desgarrada ali, que quer se desgarrar, ou então aquela ovelha que está machucada e o pastor vai tentar cuidar dela, às vezes sobrecarrega mais ainda o pastor. E muitas vezes o pastor em si não tem com quem descarregar, certo? E isso não só afeta a pessoa do pastor, como afeta a família do pastor, certo? Então, assim, há 3 anos atrás, nesse curto período, 3 pastores cometeram suicídio. E, de nenhuma forma, eu cheguei a ouvir pessoas dentro da igreja dizendo, rapaz, qual será o motivo realmente que causou isso? Ou então, qual é uma forma que nós podemos amenizar essa sobrecarga que os pastores sofrem? Porque, de certa forma, pastores eles podem conversar entre si, eles conversam, não tô dizendo que isso não há, mas descarregar, eu digo o seguinte, sempre tem que ter uma pessoa, né? E quando isso não sobra para a mulher do pastor, né, o pastor absolve. E quando isso acontece, de certa forma, os problemas que se adentram na nossa vida, né, seja ela pessoal, porque pastor também é pessoa, ser humano como qualquer um de nós. Então, nós acabamos nos sobrecarregando e, às vezes, expelimos esses problemas no nosso comportamento, na nossa forma de falar, estresse, essas coisas, e acaba, de certa forma, atingindo, sim, a família pastoral. Então, é o seguinte, na minha forma de pensar, crítica é essa. A bíblica é exatamente o que eu falei logo no início quanto a esse tema. Devemos, sim, pensar nesse tema das duas formas. Uma, na tentativa de ajudar a família pastoral e entender que a família pastoral ela é humana, está sujeita a qualquer outro tipo de coisa, como também qualquer membro da igreja em si. Ela não é porque é pastor que ele está, digamos, blindado contra problemas. Eu até vi uma vez um sermão
que diz o seguinte: quando uma igreja ela está bem firme, ela tem um excelente pastor, tem um pastor que se dedica a sermões, o diabo em si, ele não vai lutar, né, contra os membros em si, não. Ela vai lutar diretamente contra a família do pastor. E o pastor geralmente é o que está ali ativo. Ele não vai chegar lá com tanta facilidade. Então, ele vai buscar quem? Os mais frágeis da família. Os filhos, depois dos filhos, a esposa do pastor. Então, é o seguinte, não estou dizendo que são... Né, o diabo só vai neles. Não, só dizendo isso. Então, assim, como o pastor está mais ativo, então, assim, o diabo, de forma sagaz, ele vai buscar atingir o pastor de que forma? No deslize dos filhos dos pastores ou no deslize da esposa do pastor. Seja porque não está recebendo a atenção necessária do pastor e do pai e líder, né, da família, ou os filhos da mesma forma deixam a desejar. Alguns pais, se eu não estou enganado, tem um filho de um pastor que hoje também é pastor, né, que quando ele morreu de um câncer há um tempo atrás, ele citou a seguinte frase no funeral do pai dele: o meu pai deixou um grande legado como pastor. Ele era mais pastor do que pai. Ou seja, essa frase hoje ela não só me impactou naquele período, como ela traz um grande pensamento para os dias de hoje e do decorrer. Né? Olha só a forma. Ele foi mais pastor do que pai. Não estou dizendo que ele não tinha que ser pastor, não, né? Mas que tenha que haver sim esse equilíbrio, né? E às vezes esse paradigma, eu digo assim, acaba que influenciando, né, no decorrer desses tempos, em que como membro eu vejo na família do pastor, eu coloco na família do pastor uma sobrecarga do que eu queria que fosse e não de como realmente ela tem que ser, entendeu? Ou como eu enxergo. Biblicamente, não tem uma especificação dizendo que, filho de pastor, pastorzinho é. Ou esposa de pastor, pastora vai ter que ser. Não. Como qualquer um, estão sujeitos, né? Tá certo, Elias. Entendi. Então, vamos estabelecer aqui. Então, tu achas que o relacionamento entre a igreja e o pastor, eles poderiam ser resolvidos, não resolvidos, mas fosse um relacionamento harmônico quando a igreja pudesse descarregar um pouco o pastor das suas atribuições, a igreja pudesse olhar a esposa e os filhos do pastor como se fossem pessoas normais, sem nenhum tipo de responsabilidades ou atribuições iguais ao do pastor, e também pudesse olhar para ele como um ser humano que tem as suas falhas, que tem os seus anseios, desejos. Se a igreja olhasse para essas coisas de uma forma mais bíblica, de uma forma a cuidar disso, você acha que o relacionamento, então, entre igreja e família pastoral seria mais harmônico? Sim, eu penso dessa forma. Creio o seguinte, né? Na medida em que você, digamos, passa a cuidar ou da vida alheia, seja ela qual for, vamos colocar aqui a vida da família do pastor em si, você acaba aqui tendo que se intrometer. Eu, como filho de pastor, por exemplo, na cidade ainda de Canindé, um tempo atrás, eu morei lá até 2011. Então, se fosse falar lá do que o meu pai enfrentou dentro do ministério lá, meu pai, por exemplo, saía de lá do ministério, como pastor, né? Lá de Canindé, ele tinha um ministério no interior lá, que muitas vezes, para ir para esse interior, ele ia de bicicleta. Era o 18 quilômetros, pertinho. Às vezes ele ia de bicicleta, às vezes ele ia... Eu me lembro que cheguei a pé, com ele e minha mãe, só para você ter uma ideia, esses 18 quilômetros.
porque não tinha ainda naquele período condições de arcar, digamos, Sim. com com o custeio da família em si, pagando a passagem para toda a família. Então, naquele período, eu me lembro que era eu, meu pai, a minha irmã mais velha, se eu não estou enganado, a do meio também. Então, eram nós 5. Nós andávamos esses 18 quilômetros, que era a cidade, um interior chamado Tiracanga, íamos a pé, muitas vezes com um saco de bolacha e dentro farinha, perdão, açúcar, né? Ia comendo a bolacha com açúcar, para você ter uma ideia. Íamos feliz da vida, cantando, brincando, às vezes ganhávamos carona no determinado trajeto. Você vou até Tiracanga, eu não vou até lá, vou até tal canto. Então, dava uma carona a alguns, mas íamos para esse local com o intuito de quê? Pregar o evangelho. E inclusive, desse ministério lá, muitas pessoas, graças a Deus, foram impactadas com a vida do trabalho que foram feitos lá. E pessoas ouviram o evangelho, sentiram o chamado, tomaram suas decisões, né? E, inclusive, uma Deus já levou, mas o testemunho que ela deixou para a família em si, para os membros da igreja lá de Canindé, impecável, né? Que Deus a tenha lá. Então, assim, são trabalhos feitos que são cansativos. E se você for, de certa forma, digamos, negligenciar esses trabalhos, por mais, digamos, sejam minúsculos, né? Crítica sempre vai existir, seja ele qual for. Não estou dizendo que não deve criticar ou não, mas se fôssemos avaliar o que eu tive lá, eu teria casado com outra pessoa, porque lá me deram até a pessoa com quem eu teria que namorar e casar e por aí vai. Então, assim, o nível de intromissão dos membros da igreja na família do pastor tem que ser até certo ponto, né? Sim. Papel da igreja para a família pastoral. A esposa está dando bom testemunho, a esposa do pastor está realmente fazendo o papel que ela deveria de ser uma boa mestra, né? Ensinar realmente, de certa forma, dando esse exemplo. O pastor, né? Está ensinando realmente o que condiz com a Bíblia, entendeu como é que funciona? Vamos avaliar biblicamente e não pessoalmente. O pastor está fazendo isso aqui, eu acho errado. À luz das escrituras, vamos ver aqui de certa forma, né? Eu creio que tem que ter essa forma de pensar, o pensamento crítico de relação entre família da igreja e igreja, família pastoral e igreja, tem que ser bíblica, né? E não pessoal. Esse pensamento que eu tenho a dizer. Se os filhos estão dando mau testemunho, o pastor tem que ser alertado. Mas porque os pastores, digamos, têm filhos, de certa forma, o pastor não pode obrigar um filho a ser crente. Ou ser um pastor em si, ele vai ter filhos descrentes, sim, com certeza. Vai existir filhos que são rebeldes dentro de uma esfera pastoral. Temos casos inúmeros, infelizmente, né? Temos casos inúmeros dentro de famílias de pastores em que existem, sim, filhos rebeldes, que não estão nem aí, até porque muitos são chamados, né? Poucos escolhidos. Nesse partido desse princípio, não é porque eu sou filho de pastor que eu tenho que ser crente ou que realmente fui escolhido por Deus, né? Recebi o chamado, fui escolhido por Deus, fui selecionado lá para ser o crentezinho, né? Dessa forma. Não estou usando esse termo pejorativo de minimizar o crente, não. Mas é como as pessoas acham.
porque é filho de pastor, ele vai ser crente, ele vai ter que ajudar aqui no Ministério de Louvor, ele vai ter que dar, sei lá, digamos o seguinte, vai ter que fazer uma pregação aqui, ou ajudar aqui, de certa forma, no Ministério Pastoral. Nada a ver, certo? Não, não é obrigação, não é porque eu sou da família que eu tenho que ajudar no Ministério Pastoral. Ministério Pastoral, ele é do pastor. Uhum. Ministério Pastoral, o chamado, né? A vocação de pastor é uma, né? Não existe uma vocação para ser filho de pastor, uma vocação, eu senti uma vocação para ser mulher de pastor. Vou procurar aqui agora um pastor para me casar. Não é bem assim. Da mesma forma, filho de pastor. Então é o seguinte, no momento em que a igreja, falo membresia, passar a reconhecer em que o pastor é ser humano, não é um semideus, ou porque realmente foi escolhido por Deus para estar ali, tem aquela vocação para isso, no momento em que eles enxergarem isso e que isso não dá a eles sobre, digamos, poderes para poder resistir a qualquer tentação, ou vai dar poder para poder, digamos, se dividir em dois entre dar assistência basicamente 18 horas, às vezes 12, 14 horas para a igreja, fala igreja entre estudo, atenção, visita e por aí vai, e depois família, sem falar no descanso. No momento em que ele chegar isso, de certa forma, em que a família pastoral nada mais é do que uma família em que uma pessoa da família recebeu o chamado, claro, evidentemente, que se ele receber esse chamado, ele vai se esmerar, ele vai aprender a cuidar da família. Não necessariamente ele vai dizer assim, meu filho vai ser crente. Eu cheguei a ver, por exemplo, pastores que estavam casados com pessoas e depois de um tempo a esposa disse, rapaz, eu realmente não era uma crente. E por aí vai. Aí você imagina o seguinte, e se essa pessoa ainda tivesse sido imposta pela igreja em si a ministrar, né, ou responsabilizar essa pessoa para estar à frente de sermões para as mulheres, por exemplo. Aí, ou seja, um nécio ensinando pessoas, né, que estavam ali para aprender e buscar. Não estou dizendo que isso seria incapaz, mas seria um pensamento meio desequilibrado, né? E por aí vai. Então é o seguinte, eu creio o seguinte, que falando como membro agora, sem esquecendo o lado família pastoral, creio que nós devemos ver e entender que a família pastoral ela é apenas mais uma família da igreja, porém com uma pessoa que está ali, que recebeu ou que tem vocação, que recebeu o chamado para estar à frente do ministério. Não são intocáveis, não são partindo até do versículo. É mais um alerta para lembrar a família pastoral. Aquele que está em pé, veja que não caia, por exemplo. Ou seja, não é porque eles estão ali na frente, né, que eles também não estão impossibilitados de cair. Eu usei até um versículo fora de contexto, mas é só para você entender o seguinte: eles não são intocáveis, entendeu? Eles não são Não são intocáveis. perfeitos, né? Eles não são perfeitos. Essa perfeição, essa perfeição, na verdade, quem cria essa perfeição, essa utopia, na realidade, são a membresia, a igreja em si, igreja. a própria igreja, e não vem já como base, porque ele é pastor, vai ser dessa forma, não. Então é o seguinte, pastor precisa, assim, de acompanhamento de alguém responsável, outro pastor, por exemplo, para poder ouvir, ser ouvido dos problemas que ele passa, até para não causar uma sobrecarga. E por aí vai, certo? Porque senão, que se fosse... Chega a um nível realmente que você acaba sendo sobrecarregado total. Eu conheço pastores hoje que não têm férias há 10 anos, conheço pastores hoje que não têm férias
E quando tira férias, por exemplo, quando tira 10 dias, tirei 10 dias, por exemplo, para descansar. Ah, o pastor tirou 10 dias, está descansado. Ah, passou 10 anos sem tirar férias, passa 10 dias, e quando passa esses 10 dias descansado, mas é só descanso da igreja que está. Porque quando vai para um outro local, aí ele vai visitar, ele vai frequentar a igreja, o pastor diz assim: irmão, por favor, já que você está aqui, traga um sermão aqui no domingo. Ou seja, ele vai estar trabalhando da mesma forma. Então, não é um descanso, não é umas férias, entendeu? Então é o seguinte, eu sou bem crítico quanto a isso. Eu já até comentei uma vez com você que hoje a família pastoral, na verdade, ela tem um, ela tem sido desvalorizada, mas na pessoa do pastor, e não na questão da família no contexto geral. Já filhos e esposa, não. É exatamente na pessoa do pastor. E que acaba, de certa forma, impactando na família pastoral. Sim. Certo? Eu penso da seguinte forma. Tu falaste uma coisa interessante no começo da tua resposta, e não o problema todo dessa questão da igreja ver a família pastoral de uma maneira incorreta, é porque talvez lhes falta uma perspectiva bíblica do que realmente, de como eles deveriam enxergar a família do pastor. Por exemplo, quando a igreja ela vai escolher o seu pastor, ela deve escolher o seu pastor não pelas suas características pessoais, no sentido de, ele é bonito, ou ele é alto, ele é inteligente, ou ele é um cara legal, ele é um cara família, que é um cara esperto. Não, ele deve ser escolhido pela igreja conforme o que 1 Timóteo e Tito está dizendo ali. Não importa se ele é bonito, ou forte, ou alto e baixo, se ele está em conformidade com aqueles pré-requisitos que Timóteo e Tito falam, ele está apto para o ministério pastoral. Então, a igreja, da mesma forma, precisa ter esse olhar para a esposa do pastor. A esposa do pastor, ela é a esposa do pastor, ela não é a pastora. Né? Não há nada na Bíblia que diga, ela precisa fazer isso igual ao seu marido, ou os filhos da mesma forma. Então, eu acho que se nós corrigirmos essa perspectiva de que a igreja tem sobre a família pastoral, talvez o relacionamento entre as duas partes melhore. Eu sei, eu conheço, eu já ouvi falar de igrejas que não que escolhem os seus pastores não pelas características bíblicas que ali estão expressas na palavra, mas por gostos pessoais. Porque ele é amigo da família, porque ele é um cara que fala bem, tem uma boa oratória, é um cara que prega legal, tudo bem, pode até pregar legal, mas se ele não está, ou se ele está faltando uma característica que a Bíblia diz que ele deve ter como pastor, ele já não é apto para fazer aquilo ali. Então, concordando contigo, a questão da igreja perceber e ver de maneira bíblica a família do pastor pode melhorar, fazer com que o relacionamento entre os dois melhore, de maneira que a igreja cuide da família do pastor e a família do pastor também se dedique e sirva o máximo que pode servir à igreja. Tá? E pensando nessa questão, e aí emenda no que eu acabei de falar, por que tu acha que há algumas igrejas que não admiram o seu pastor e nem a família dele? Pronto. Eu vou dar agora uma forma, citar uma frase que eu li essa semana. Certo escritor falou o seguinte: no livro da vida, o que vai estar escrito é o seu nome e não o seu currículo. De certa forma, traz uma lembrança aqui hoje na escolha dos pastores de muitas igrejas. Ele tem que ter um bacharel, ele tem que ter um doutorado, ele tem que ter um PhD, ele tem que ser um PhD, ou então ele tem que ter, no mínimo, um mestrado, ou estudou no seminário X, ou foi buscar isso no exterior, coisas assim. Muitas igrejas têm escolhido seus pastores
pelo currículo, Uhum. né? E eu penso da seguinte forma: se currículo falasse, né? Ou nós temos hoje no mundo gospel tantos hereges eloquentes aí que falam que, inclusive, que nós somos igual a Deus, pessoas que têm currículo de mestrado e por aí vai. Falar um bom Tem pessoas que têm um doutorado e dizem, por exemplo, que Deus errou, ou perdão, Jesus errou porque fez um milagre que não tinha importância. Ou seja, hoje em si escolhemos, perdão, escolhemos no sentido que me referindo como membro. E algumas igrejas têm escolhido seus pastores pelo currículo e acabam às vezes que negligenciando e realmente avaliando o que ou como a explanação bíblica ela é repassada. Uhum. Se ela não está fora do contexto, se ela realmente é isso. Devemos ser como a igreja de... Refresca a memória? Tessalônica, não? Tessalônica. Não, os Pronto. bereanos. Não, é Bereanos. Bereia. Perdão. Devemos ser como os membros de Bereia. Dessa forma. Uhum. Meu pastor, que também é o meu pai, ele geralmente quando convida alguns pastores para poder ministrar algum sermão em determinada ocasião aqui nas igrejas, você vai ver ele questionando pós-pregação. E aí, o que você entendeu? O que você fez de anotação? O que você vê que realmente aconteceu ali? Foi um deslize? Foi uma forma crítica dele pensar e tal? Eu não concordo com isso, você concorda com isso? E aí, como é que funciona? Ele, de certa forma, alerta os próprios membros da nossa igreja a sermos e ouvirmos, claro, evidentemente, não é só chegar lá e dizer, tá errado isso aí, eu não concordo, desce daí. Não é bem assim. É ouvir e, biblicamente, analisar o que está sendo falado. Por incrível que pareça, isso não é muito comum nas igrejas. O pastor incentivar isso, né? Não é muito comum. Existe sim, mas não é muito comum. Creio que tem que ser feito da seguinte forma, dessa mesma forma. Hoje, pastores estão sendo escolhidos à torta à direita por currículos, ou, às vezes, pastores estão se candidatando por questões de salário. A igreja ali está pagando 4, eu estou sentindo chamado para ganhar ali 4 salários. A igreja está pagando 5, não, estou sentindo, às vezes, por exemplo, tem igrejas que estão pagando um salário mínimo e meio para uma família. Às vezes o casal está ali, mas não sentiu chamado para ir para aquela igreja, não. Sentiu chamado para ir para a igreja tal, que tá pagando 5 salários mínimos. Entendeu como é que funciona? Às vezes, criou, na verdade, uma forma de buscar ser bem remunerado. Uhum. E, às vezes, ocorre também que devido... Eu até acho que cheguei a comentar com Vossa Senhoria uma vez, também no ano passado. Uhum. Às vezes, existe também a decadência ou a desvalorização da remuneração pastoral. A igreja querer pagar somente aquilo e o pastor, muitas vezes, pela necessidade, não estou dizendo isso que é por querer, mas pela necessidade de manter a família, ter que buscar um trabalho por fora. Às vezes, tem que se dedicar nesse trabalho 8 horas, 10 horas, às vezes, por dia, Uhum. e acaba não se esmerando ou se dedicando ao ministério pastoral 100%, Uhum. né?
Então, não tem como exigir de um pastor que dessa forma, que tem que trabalhar, buscar em outro emprego o sustento da família, não tem como eu exigir dele, por exemplo, uma dedicação 100% no ministério. Vai existir aí, sim, um desentendimento entre igreja e família pastoral, brincando. Uhum. Isso é fato. E outra, que, como eu falei no início ainda da conversa, pode sim existir também falhas no preparo, né? Às vezes pelo cansaço, às vezes não é nem em si digamos, a falta de conhecimento ou a decadência de estudos, né? Ou, digamos, a ignorância, Uhum. né, em si. É exatamente o cansaço. Cheguei cansado, eu vou ter que estudar aqui ainda 2 horas para poder fazer um sermão, 3 horas para poder fazer um sermão de amanhã, por exemplo. Uhum. E aí, como é que funciona? Com a mente cansada, o corpo Sim. fadigado, né, do Não vai dia a render dia, o que deveria. não vai render o que renderia. E acaba que, por se esmerar pouco, o que eu vou ter que repassar também vai ser, Entrega pouco. vai deixar a desejar. Então, os irmãos podem criar a seguinte forma, o seguinte pensamento: não, mas o pastor aqui não está pregando legal, entendeu? Não está conseguindo repassar de certa forma, que consigamos entender, entendeu? Então, assim, vai existir isso se não houver valorização do chamado pastoral em si. Uhum. Eu creio que é o seguinte: para o chamado pastoral, né? Para um pastor, tem um chamado. Penso também na vocação. Não é porque eu quero ser pastor que eu vou ser pastor na marra, porque eu vejo o seguinte: eu até falei e vou repetir. Se eu tivesse metade da fé que meu pai tem, né? Eu acho que eu viveria até melhor. Porque é o seguinte, e olha que a fé dele nem remove montanhas, viu? Só para você ter ideia. Mas é o seguinte, a fé dele em que Deus vai suprir de todas as formas é tão grande que às vezes eu passo por eu me pego pensando da seguinte forma: rapaz, como? Brincando aqui, tem uma inveja santa do meu pai, né? Uma inveja santa. Ele consegue ver entender que tudo está no controle de Deus, na dependência dele. Não estou dizendo que eu não acredito nisso. A minha fé é dizendo o seguinte: não, naquele determinado dia, Deus vai suprir. É nesse momento que me falta a fé. Não, eu sei que Deus supre no momento certo. Uhum. Ele não falha. Isso eu entendo e compreendo. Mas ainda me falta esses pés no chão de dizer assim: não, Deus vai providenciar exatamente no momento certo, no Uhum. dia e no tal. No meu pensamento vem: e se não? O problema E é o se não? e se. E se? Entendeu como é que funciona? Eu cheguei, por exemplo, já cheguei lá na minha casa e não ter basicamente o básico: feijão, arroz e o macarrão. Aí o meu pai, eu disse pro meu pai: pai, eu tenho uma quantia X no meu vale alimentação, vai lá comprar. Aí, pô, rapaz, vai dar bem certinho para me comprar o que precisa. Uhum. Às vezes eu fico assim: pai, será que Deus fez foi me usar para poder ou eu vim, eu me ofereci por livre e espontânea vontade? Aí eu digo: porque eu não sabia que Uhum. estava faltando assim, e eu simplesmente ofereci. Aí do nada eu disse: pai, nesse mês eu não tenho como ajudar. Aí: não tem problema, a gente vai dar um jeito aqui, te compro no cartão, de uma forma aí dá certo. E Uhum. do nada chega um irmão que está há um mês sem falar com ele, não manda nem bom dia, boa tarde, boa noite, vem de outro município, chega lá e diga: pastor, trouxe uma cesta pro senhor aí. Aí quando você vê a cesta, não é uma cesta com tipo uma cesta de R$ 60, é uma cesta que dá basicamente para suprir o mês Uhum. inteiro. Ou seja,
Quando eu vejo uma cesta dessa da Pais, é o meu vale alimentação todinho isso daí. E vem do bom e do melhor, e você diz, mas como é que pode? Nesse exato momento, disse que não tinha nada, e agora já veio com uma pessoa que realmente ninguém nem esperava. Uhum. E essa pessoa que Deus... geralmente, eu repito isso. Ela está nas minhas orações, porque não foi só uma vez que isso aconteceu, vindo dessa pessoa. E todas as vezes que veio dessa pessoa, nunca foi em momento aleatório, tipo, meu pai está com um balde cheio lá, está com um armário cheio de comida. Não. Geralmente era quando realmente estava dizendo o seguinte, amanhã não tenho o que comer. E no dia à noite, antes de fazer o café da manhã seguinte, só para você ter uma ideia, chegava café, bolacha, peixe, frango, carne. Rapaz, se você diz o seguinte, isso sim é depender da provisão de Deus, certo? Então é o seguinte, não estou dizendo que todos os pastores passam por isso, certo? Mas é o seguinte, enquanto vermos essa desvalorização do salário pastoral, na verdade, é uma falta de reconhecimento em si, e que entendermos que isso também afeta na pessoa e na família pastoral, eu creio que o negócio vai chegar a acabar aqui, tipo assim, criando essa barreira, essa falta de percepção ou essa obstrução, digamos, de valorização da família. A membresia em si não vai ver com os bons olhos uma família pastoral, por exemplo, em que o pastor, de certa forma, tem que se abdicar, às vezes, do serviço de um pastor para poder se dedicar somente à família, entendeu? Pastor, estou passando por esse problema. Irmão, me perdoe, eu estou aqui trabalhando aqui de pedreiro, por exemplo, estou aqui de servente, eu não posso ficar no celular aqui. Então, assim, quando for mais tarde, 5 horas eu saio daqui, aí eu passei na sua casa para a gente poder conversar. Entendeu como é que funciona? Então, assim, eu creio que isso também cria uma barreira no reconhecimento de família pastoral e igreja em si. Certo. Elias, nosso tempo está terminando aqui de novo. E para nós encerrar nosso tempo, já estamos aqui quase um pouco mais de 1 hora, talvez. Quais, para usar esse último tempo, aqui, 5 minutos que nos restam, quais os seus conselhos, tanto para a igreja como para a família pastoral, para resolver esses obstáculos que temos falado aqui nessa última hora? Esses vários obstáculos que a gente percebe, tanto com a igreja, tratando a família do pastor e o pastor em si, e quais os seus conselhos para que esse relacionamento e esses obstáculos possam diminuir? Pronto. Para a igreja em si, temos que entender que família do pastor, apesar de estarem à frente, mas o pastor é um ser humano, a esposa é um ser humano e os filhos também são seres humanos. Então, por estarem na frente, não quer dizer que eles não pequem. O pastor peca, sim. A esposa peca, sim. Os filhos nem se fala, né? Filho de pastor, do pai, se pensar que é semi-santo, tá por fora. Mas se duvidar, são os que mais pecam. Brincadeiras à parte aqui, né? Mas, assim, os filhos de pastores pecam, repetindo, pastor peca e a esposa também. Então é o seguinte, temos que entender como igreja que eles são pecadores, necessitam sim do nosso entendimento em que eles estão ali à frente e eles estão com uma carga, simplesmente uma carga a mais que qualquer outra família da igreja. E que eles precisam não somente de, digamos, de reconhecimento, mas de uma aproximação. Eles precisam de uma série de fatores. Vem desde
orações, biblicamente falando, precisamos sim estar orando pelos nossos pastores, precisamos sim estar avaliando a forma como os ensinamentos estão passados e não somente avaliar a postura ou a beleza ou somente o currículo pastoral. Devemos sim valorizar financeiramente o pastor para que ele cuide da família, para que ele cuide da esposa, para que ele tenha momentos também em família, certo? Falando aqui, retornando pouco aqui atrás, se não sobra, às vezes, dinheiro para o básico, então como é que eu vou ter momentos de lazer, por exemplo, com a família? Isso é importante para o pastor, certo? Não somente como pai, mas como é que ele vai ter tempo para poder, digamos, tirar tempo para poder educar os filhos, ensinar os seus filhos o caminho realmente que deve andar, se ele tem que se dedicar ou se esmerar, às vezes, mais de 12 horas por dia e atender a igreja, ou ser 100% do tempo somente da igreja. Então, volto basicamente àquele frase do filho do pastor lá que falou, ele foi mais um pastor do que pai. Então, é o seguinte, tem que ter esse equilíbrio. E, por último, temos que entender que, como igreja, além de sermos chamados a ser como os membros de Bereia, avaliar realmente o que está sendo ensinado, o avaliar ali é avaliar o que está sendo ensinado nas Escrituras e não avaliar a família do pastor. A família do pastor está se vestindo dessa forma, a mulher do pastor está dessa forma, ou os filhos dos pastores estão dessa forma. Não é ser crítico, ser avaliar dessa forma. É exatamente o que está sendo ensinado, certo? Não estou dizendo também que eles não têm que se comportar, pelo contrário. Isso aí é fruto, claro, evidentemente, da atenção que os pastores dão à sua família. O resultado disso, da educação dos filhos, se dá dentro da igreja, se ele se dedica também a ensinar, a estar com a família, certo? Então, creio que haverá, sim, progresso se esse tipo de atenção for dado. Reconhecer que pastor também precisa de ajuda, ele precisa sim de um pastor, certo? O pastor da igreja, ele precisa sim de um pastor. Nós temos a IBIC, a Associação das Igrejas Bíblicas do Estado, e que nesse meio existe um presidente. Então, assim, o pastor, ele precisa de um pastor, às vezes tem as reuniões mensais, e o pastor, presidente, muitas vezes, além da igreja dele, tem a responsabilidade de, se eu não estou enganado, agora são mais de no período que meu pai era presidente da IBIC, eram 59, se não me falha a memória. Agora já deve ser próximo de 70, mais ou menos. 70 igrejas no estado. Então, assim, o presidente da IBIC, além da igreja dele, ele tem a sobrecarga ainda de 69 pastores que passam por problemas que às vezes é sobrecarregada a ele. Então, daí você tira. Digamos que um pastor tem uma igreja com 100 membros, aí ele tem mais 69 pastores que tem cada um mais, no mínimo, digamos, botar 20 membros aí, você multiplica, dá mais de dar 20 vezes 60, né? 1.200, né? 1.200 cabeças para um presidente desse daí ouvir de problemas que os pastores estão enfrentando. E esses realmente, na maioria das vezes, são os que absolvem os problemas e tentam ajudar os pastores. Então é o seguinte, temos que entender que o pastor ele precisa realmente precisa desse apoio extra. O pastor precisa de descanso, certo? Família pastoral, ele precisa de descanso. Não estou falando de descanso aqui, por exemplo, diário, 8 horas de sono, ou no final de semana. Não, meu entendimento é o seguinte: se ele passou um ano se esmerando para poder
fazer seus sermões, ele necessita realmente de 30 dias de abdicação disso, não de estudar a Bíblia, porque ele não para de estudar, mas dos seus afazeres, se preparar para sermão, depois de 30 dias volta. É necessário isso, até para não trazer problemas mesmo. Sim. Físico, cansaço, mente. Temos que entender isso daí. Então, assim, partindo disso, eu creio que fazendo isso, colocando isso como básico, creio que haverá, sim, sempre uma harmonização, né? Harmonia, né? Da harmonização. Tira essa palavra aí no corte, pelo amor de Deus. Haverá, sim, essa harmonia entre esses dois lados. Haverá essa harmonia, esses dois lados, entre família pastoral e a igreja em si, como membros, entendeu? Então, assim, sou crítico nesse ponto pela forma de como eu vivenciei, né? Fui apontado já como filho rebelde. Não, e detalhe, não foi nem por questões que eu diga assim, demonstrei rebeldia, não, foi porque eu realmente, no período que eu estava em uma igreja, eu defendi digamos, uma acusação de um membro da igreja contra o meu pai, e eu fui defender, e essa pessoa chegou para botar o dedo na minha cara, e eu simplesmente me exasperei e ameacei ele a agredir fisicamente, né? Então, isso é um filho rebelde, isso é o reflexo do pai. Eu, vixi, daí você tira o que os pastores estão sujeitos, né? Então é o seguinte, lembrar também que não é porque o filho vive em pecado que a negligência do pastor. Não é isso também. Aí tem a passagem bíblica que deixa bem claro que no período que o povo de Israel vivia, ele dizia o seguinte, olha, se um filho pecar, a gente não pode punir os pais, não. Não é assim, não. Entendeu? E eu penso da seguinte forma também dentro da igreja. Se um filho peca, não é o pastor que tem que ser punido, é o filho, certo? Tem que ser tratado, sim. O pastor, ele vai ter o papel agora não só de pastor, mas também, não só de pai, mas também de pastor, para poder tratar o pecado do filho e por aí vai. Entendeu? Então, sim, creio que partindo disso, fazendo isso, colocando isso como princípios básicos, temos tudo para termos igrejas com pastores que são bem vistos e sim pastores qualificados e que buscam realmente se esmerar de certa forma para poder repassar o que vem aprendendo, o que aprende, o que Deus capacita-os para poder explanar para os membros. Massa. Muito bem, Elias, muito bem. O nosso desejo é que as igrejas cuidem melhor dos seus pastores, que a família pastoral consiga servir o máximo que podem as suas igrejas, com seus dons, com as suas habilidades, para que ambos cresçam juntos, né? Se edifiquem juntos, de maneira que o corpo de Cristo seja forte e mostre para o povo, para as pessoas que estão ao redor, a glória de Jesus e a uniformidade do corpo como um todo. Como tu disse em algum momento da conversa, a família do pastor também são membros da igreja. Eles fazem parte do corpo da igreja. Então, eles não são diferentes como indivíduos. Eles estão ali para ajudar na edificação e no crescimento da igreja como um todo. E assim deve ser. A igreja precisa ter essa mesma perspectiva. Por mais que sejam pastor e a família pastoral, eles também são pessoas, membros, ovelhas do mesmo pastor, do grande pastor, e que precisam de cuidados da mesma forma como eles estão sendo cuidados pela família do pastor. Então, que essa conversa abençoe a igreja, abençoe aqueles que vão nos escutar. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por você ter
aceitado o nosso convite de conversar sobre esse assunto, de nos abençoar. E, como eu disse, o meu desejo é abençoar aqueles que estão nos assistindo. E também o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando no serviço que Ele tem dado, que de alguma maneira o reino avance através de você, aonde você está. Que Jesus Cristo seja visto por você, pela sua família, e que a igreja tenha a mesma perspectiva bíblica que falamos aqui, né, de cuidado com o pastor, com a família pastoral, de maneira que a igreja e a família do pastor andem de maneira harmoniosa. Meu muito obrigado, Deus abençoe e um forte Eu que abraço. agradeço. Igualmente.